E hoje, sexta-feira, é dia de falarmos sobre o direito do consumidor. Por isso eu recebo aqui no estúdio da TV Claré, Dr. Euclides Jutkowski. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Bem-vindo novamente. Títulos de capitalização hoje é o tema? Isso. É um problema? É tranquilo? Muita queixa, muita reclamação sobre isso? Os principais problemas são na hora dos resgates, né? Os consumidores têm uma ideia um pouco distorcida do que seja esse tipo de operação e às vezes tem reclamações aí que muitas vezes são indevidas. O resgate, na verdade, ele já é determinado no começo do plano ou quando a pessoa compra já tem que estar informado, depende de caso a caso, as empresas podem fazer da maneira que entendem, colocando a regra para o consumidor ou não? Existe uma norma geral? Essas empresas que trabalham com títulos de capitalização, elas são credenciadas pela SUSEP. E, na verdade, você compra cotas de participação de sorteios, é uma espécie de um concurso. Então, você compra lá uma quantidade, um valor, parte disso eles reservam para fazer sorteios em dinheiros ou em bens, e uma parte você vai resgatar depois de um determinado tempo. Então, na verdade, você está comprando uma espécie de um concurso de prêmios, né? Você não está fazendo investimento nenhum. Existem entidades, ou melhor, existem empresas que fazem esses processos que já desviam, né? Já colocam, na verdade, melhor dizendo, o resgate para uma entidade como uma doação. Então a pessoa não recupera o valor, às vezes é pequeno, tal. Isso já é destinado. Isso pode ser feito? Pode ser feito. Você pode comprar o título sabendo que você não vai resgatar o valor reservado, que isso vai ser direcionado para uma entidade, para uma fundação, né? A pessoa que desistiu do processo pode recuperar todo o dinheiro que pagou? Não. Se você pagar todas as prestações até o final, você recebe só a parte do fundo de reserva que sobrou depois dos sorteios. Se você sair antes, você recebe proporcional a isso. Então, quanto menor o número de parcela, menos você vai receber. Entendi. E aí, os sorteios, tudo já é pré-determinado, datas específicas? Sim. Valor do prêmio, ele tem que ser informado, por exemplo, ou se é um veículo, se é um bem, seja lá o que for? Tem que estar todo informado na hora da venda, no contrato do título de capitalização. E se não tiver, o que o consumidor pode fazer? O consumidor não compra, né? Então, por isso que nós orientamos, recomendamos que seja feitas essas compras em instituições oficiais, né? Que tenha como você acessar via internet, uma ouvidoria, um sistema de atendimento ao consumidor, para você ter todas as informações. Chegou uma pergunta aqui na redação da TV Claré, está aqui na tela para a gente acompanhar, doutor. Ao se resgatar o título no final do prazo de vigência, não se recebe tudo o que foi pago. A Maria Luísa do Cervezão colocou isso, que é o que o senhor acabou de comentar, né? A pessoa recebe só o parcial. Uma parte do que ela pagou. Outra parte, que eu falei para você, serviu para pagar os prêmios, né, em dinheiro ou em bens, e uma parte formou um fundo de reserva. Às vezes esse fundo de reserva e essa devolução também ela é sem juro e correção. Agora, existem muitas reclamações com relação a esses processos de título de capitalização? Sim, comum? É comum porque as pessoas não entendem, elas acham que é um investimento, que elas vão pagar e que no final elas vão resgatar tudo que ela pagou com juro e correção monetária. Elas pensam que é um investimento, e na verdade não é um investimento. Ela está comprando um concurso, como se ela fosse jogar numa Mega Sena, numa loteria esportiva, comprasse um bilhete de loteria, ela precisa aguardar isso daí se de fato ela vai ser sorteada. Então, tem uma grande diferença de capitalização e poupança, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com outra. Porque são investimentos diferentes. A poupança você coloca para o dinheiro estar integralmente lá, é isso? Isso. Na verdade, o título de capitalização não é investimento, tá? Ele é uma participação de concurso de prêmios. É como você comprasse um bilhete de loteria na expectativa de que você fosse ganhar um sorteio. Em troca, você vai receber uma parte daquilo que você comprou. Né? Essa é a diferença desses tipos de sorteio, como Mega Sena, loteria esportiva, bilhete de loteria federal. Pelo que o senhor acompanha, as empresas que organizam esses processos, elas informam adequadamente os clientes? Muitas vezes tem as letras, os informativos no tamanho que devem ser, que prevém a lei, para que o cliente saiba o que está adquirindo? Na verdade, quem tem esse cuidado são as grandes empresas, né, que vendem os títulos de capitalização. As pequenas empresas, elas só fazem a venda, a comunicação através das vezes de TV e não tem a informação adequada para o consumidor. Mas na hora que ela for lá fazer a compra, ela tem que pegar o contrato de adesão e ver com detalhes o que ela está adquirindo.
Entendi. Tá? Doutor, muito obrigado pela sua participação. Estou à disposição. Até a próxima semana. Boa tarde a todos. E na próxima semana, o nosso tema aqui sobre o direito do consumidor vai ser um dos serviços essenciais, a energia elétrica. Você pode mandar a sua pergunta para o 2111-7000. Muito obrigado, doutor. Claro, a sexta-feira permanece com sol aparecendo entre nuvens. Pode acontecer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima hoje foi de 22 graus e a máxima chega nos 29. No sábado, o sol volta a aparecer entre nuvens, mas não há previsão de chuva. A mínima deve chegar nos 19 e a máxima nos 29 graus. No domingo também não tem previsão de chuva. O sol aparece entre algumas nuvens. Mínima de 18 e máxima de 30 graus. Boa notícia! Os governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais firmaram um acordo para iniciar obras com o objetivo de reduzir os efeitos da crise hídrica na região sudeste. Entre as ações estão a interligação das represas Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, e Atibainha, no sistema Cantareira. A proposta conjunta para o uso da água será apresentada até 28 de fevereiro do ano que vem. Uma das sugestões é a transposição do rio Paraíba do Sul. A iniciativa é um projeto do governo de São Paulo que pretende abastecer o sistema Cantareira com desvio da água deste rio. Agora, uma notícia. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, informou ontem que foi autorizada pela ANA, Agência Nacional de Águas, a reajustar em quase 6,55% a tarifa a partir de 27 de dezembro. A revisão do reajuste foi analisada pela Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo. Vamos falar agora do esporte. Rafael Perobon já está aqui comigo e agora a gente tem alguns destaques. NBB? Exatamente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Hoje tem rodada do NBB, rodada que já começou ontem. A gente vai ver na tela quais são os jogos desta 8ª rodada do Campeonato Nacional. A gente tem... Aí são imagens do treino do Rio Claro Basquete. Daqui a pouquinho a gente confere as imagens, a tela dos jogos do NBB que nós teremos nesta semana, que nós tivemos ontem a abertura da rodada e depois hoje nós teremos o complemento, né? A gente tem a tela aqui para a gente conferir com o nosso telespectador. Tá aí os jogos de ontem. Agora sim, basquete cearense perdeu em casa para o São José por 76-70, o Macaé venceu o Pinheiros por 95-91 e o Flamengo bateu o Palmeiras por 81-77 na abertura da 8ª rodada. Hoje, 7h30, tem Rio Claro e Franca no Felipão. Às 8h, Liga Sorocabana e Uberlândia. E às 9h30, o Paulistano recebe o Minas Tênis. A gente tem também a classificação aí, os primeiros colocados. Olha só, em primeiro está Limeira com 12 pontos em 6 jogos. Bauru tem 7 pontos em 4 jogos. Minas é o terceiro colocado, tem 10 pontos em 4 jogos disputados. O Rio Claro Basquete, na verdade, não está em quarto, não. Está lá em 15º lugar, com 7 pontos. Atrás dele, só o Macaé. O Macaé que agora, na verdade, já passou o Rio Claro devido a esta vitória de ontem, viu, Paulo? O pessoal deve estar estranhando por que eu não estou com o Rafael lá hoje, na frente do monitor, porque nós temos a presença ilustre da Vlada de Santos hoje aqui, que vai participar do nosso jornal. A Vlada, boa tarde, Vlada, tudo bem? Boa tarde, Paulo, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos aqui do Rio Claro Notícias. E a Vlada está aqui com a gente hoje porque ela esteve agora de manhã lá no ginásio Felipe Caram e traz as informações, as últimas informações. Vlada, como é que está o Rio Claro Basquete para esse jogo? Jogaço contra a Franca daqui a pouco. Sem dúvida nenhuma, olha, é um clássico logo mais à noite, que nós teremos às 7h30 da noite no ginásio Felipe Caram. E o clima está agradável por lá, viu, Rafael? O pessoal está com fome de bola, porque acabou folgando agora no meio da semana, né? Estão muito otimistas, todos os jogadores querendo logo entrar em quadra aí para receber Franca e tentar a segunda vitória aí na 7ª edição do NBB. Agora o Rio Claro tem desfalque para esse jogo de hoje, Vlada? Olha, a gente não pode dizer que é um desfalque. A gente tem o Tatu, né? A gente está conferindo algumas imagens aí. O Tatu não treinou agora de manhã com o pessoal que está sentindo muitas dores nas pernas, né? Mas o Chuí falou que conhecendo ele do jeito que ele conhece muito bem o Tatu, né? E todo mundo sabe o quanto ele quer estar à disposição do time, né? Então o Chuí acredita que ele vai acabar jogando aí durante um quarto do jogo, mais ou menos 10 minutos, no máximo uns 15 minutos aí, o pessoal acredita que dê para o Tatu aguentar.
Agora, o Tatu também está numa fase do dia, teve problema nos dedos, a bola acabou torcendo o dedo e agora também esse problema que está impedindo um pouco dele participar. Né? O NBB é uma competição muito constante, né? Os jogos são seguidos e isso acaba trazendo muitas lesões para os jogadores, né, Rafael? Exatamente. E agora essa vitória hoje é fundamental porque o Macaé, a gente viu aí, ganhou a segunda partida, né, Vlado? Sem dúvida nenhuma. O Macaé está querendo subir na tabela aí, né, Rafael? Está querendo largar o Rio Claro lá embaixo. Então, é a oportunidade hoje do Rio Claro Basquete conseguir essa vitória. A gente tem uma vantagem aí porque Tischer e Moço já jogaram por Franca, então conhecem bem esse adversário. E também o Chuí, que foi um grande jogador, fez grandes partidas, conseguiu conquistar 3 títulos por Franca quando era jogador em 97, 98 e 99. Lembrando também, né, Rafael, que Rio Claro Basquete e Franca fizeram 2 amistosos, 2 jogos treinos antes do início do NBB. Uma vitória para cada lado. Então hoje é a hora da decisão mesmo para ver quem aproveitou mais esse jogo treino, quem observou mais o adversário. Vlad, é a famosa negra, né? Que a gente espera aí ver um bom jogo do Rio Claro Basquete. Agora, dá pra gente falar que é a rivalidade acirrada? Porque, como você falou, né? Antigamente fizeram grandes jogos, hoje não são as maiores potências, mas acho que ainda tem aquela picuinha Rio Claro Franca, não tem não? Deve ter, né, gente? Eu acho que vai ser um clima muito gostoso, é claro que todo mundo se conhece, o Lula Ferreira é muito amigo do Chuí, enfim, os jogadores todos ali, como eu disse, o Tischer e o Moço já jogaram, então são todos amigos, mas dentro de quadra o que vai prevalecer é essa rivalidade. Vale lembrar que Franca, infelizmente, passa por uma crise no basquetebol brasileiro. O pessoal fez, inclusive, passeatas, está arrecadando dinheiro. Está sem dinheiro, Rafael. O clube está sem dinheiro para pagar os jogadores. Eles têm uma folha de pagamento de R$250 mil por mês e conseguiram arrecadar aí com uma campanha apenas R$20 mil. Eu até perguntei para o Chuí se isso acaba influenciando os jogadores, a comissão técnica, se afeta o lado psicológico, mas o Chuí falou que se estiver afetando, eles não estão deixando transparecer, porque Franca tem 4 vitórias e 3 derrotas na competição. Beleza, Vlada, obrigado então pela sua participação com a gente hoje aqui, especialmente no Rio Claro Notícias. Eu agradeço, Rafael, e lembrando que todo mundo vai estar hoje à noite acompanhando essa partida entre Rio Claro e Franca. E todos os lances desse jogaço vocês vão conferir segunda-feira aqui no Rio Claro Notícias. Legal, Vlada. Até mais, então. Obrigado, Vlada. Obrigada, Paulo. Até mais. Vamos falar agora, Rafael, de jogos abertos. Rio Claro entrou em campo ontem pela segunda fase do futebol masculino e foi eliminado. Foi eliminado. O time enfrentou Ribeirão Preto, Paulo, ontem lá no estádio do Noroeste de Bauru. O Rio Claro teve um jogador expulso logo com 3 minutos de jogo, que prejudicou muito o time e perdeu por 4-0 para Ribeirão Preto. Rio Claro está na classificação geral na 11ª posição com 40 pontos aí na classificação geral dos Jogos Abertos de Bauru, que terminam neste final de semana, Paulo. Agora a gente vai dar um destaque para os Jogos Olímpicos. Essa semana a gente trouxe os mascotes dos Jogos de 2016 e hoje a gente mostra as moedas comemorativas. Tem de tudo pouco, hein? Tem de tudo um pouco. São moedas de ouro, de prata, além daquelas de circulação comum. A gente tem imagens dessas moedas, olha só que legal que elas são. Em de ouro, cada moeda de ouro custa mais de R$1.000, hein, Paulo? Já pensou? Olha, tem também moedas aí homenageando a cidade do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, com algumas outras aí tem esportes que são praticados lá no Rio de Janeiro, tem também essas moedas de prata que trazem um pouco dos esportes olímpicos, das modalidades que estão tanto nas Olimpíadas como também nas Paralimpíadas. As moedas de ouro então custam mais de R$1.000, as de prata custam em torno de R$195. E é raridade, viu, Paulo? São 4.000 apenas de ouro que vão estar em circulação aí no Brasil, que vão ser comercializadas, e as de prata são cerca de 18.000 unidades. Lembrando que essas moedas devem ser assim, só para realmente marcar o evento. Coleção, exatamente. Não adianta comprar uma e depois querer ir lá pagar uma conta com uma moeda de 1.000. Vai lá na padaria. Acho que não vai ter troco, meu gente. Provavelmente. A gente, Rafael, agora uma notícia mais preocupante um pouquinho. A gente encerra com informações sobre a saúde do Rei Pelé. Ele apresentou melhoras, segundo o boletim médico da manhã, é isso mesmo? Exatamente, apresentou melhoras, mas ainda segue sob cuidados lá na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo os médicos responsáveis, o Pelé continua em tratamento de hemodiálise, ele está lúcido,
mas e respira normalmente, sem a ajuda de aparelhos. O problema é que ontem à noite, né, o boletim da noite, é que preocupou bastante. O quadro dele era considerado muito delicado, já que ele não estava reagindo bem ao antibiótico para conter aquela infecção no sangue. Mas esse boletim da manhã de hoje já deixou, né, os fãs do Pelé, os torcedores do futebol, bem mais aí esperançosos com a sua recuperação, viu, Paulo? Maravilha, Rafael, todo mundo torcendo pelo Pelé. Exatamente. Boa tarde, bom fim de semana, segunda a gente volta. Valeu, se Deus quiser. Até segunda, uma ótima tarde a todos.